Olá, alunos do 8º ano da Escola Doutora Eduarda Machado. Vamos iniciar então o caderno 6, que tem como conteúdo Proclamação da República. Quero pedir a vocês para estarem abrindo a apostila e acompanhando para que possamos estar respondendo juntos, tá bom? Bom, aqui nós trouxemos um mapa mental para nós explicarmos de forma bem resumida os principais motivos da Proclamação da República, que aconteceu no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889. Esse acontecimento tira Dom Pedro II do reinado, da monarquia, e coloca como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. Os motivos, as causas foram várias. A monarquia, de Dom Pedro II estava fragilizada, ele estava com muitos conflitos. Ele tinha conflitos com os grandes proprietários de escravos por causa da abolição da escravidão. Ele tinha conflitos com a igreja, ele mandou, inclusive, prender um bispo, Ele tinha conflitos com o exército, inclusive porque eles achavam que o rei não dava importância para eles, não aumentava salário, não dava promoções, e ainda vem a Guerra do Paraguai, que prejudica ainda mais a monarquia. Inclusive, sobre a Guerra do Paraguai, eu peço que vocês não deixem de assistir o vídeo aula de História Regional, Então, vários eram os motivos que fizeram com que a monarquia entrasse em crise, fazendo com que um golpe de Estado acontecesse no dia 15 de novembro de 1889, o rei fosse retirado do poder, o imperador Dom Pedro II, e assumisse, então, o Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, a partir de agora, nós vamos estar falando de acordo com a apostila. Então, eu peço que vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Bom, a proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das ideias do positivista Augusto Conte e o descaso do imperador com o exército também favoreceram a derrubada do império. Vários foram os motivos, A crise da monarquia aconteceu por vários fatores. Houve o surgimento dos partidos políticos liberal e conservador, que representavam a aristocracia rural, o exército e a igreja. O descaso com o salário dos militares, que criticavam a monarquia já em público. A questão religiosa, que Dom Pedro II manda, inclusive, prender o bispo de Olinda e Recife, porque não aceitava os maçons na igreja, e era uma ordem papal. E, claro, a questão rural, ele perde o apoio dos barões de café por causa da abolição dos escravos. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o principal personagem da Proclamação da República, mas, ora, ele não era republicano, mas era contrário ao que estava acontecendo na época com a monarquia de Dom Pedro II. A República ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, contudo, a sua consolidação se fez por meio de violentas revoluções. No plano das ideias, os federalistas defendiam a necessidade de um poder central forte e uma limitada autonomia aos estados. Então, eles defendiam um governo central, e poderes limitados às províncias. Importante lembrar que eu coloquei aqui, proclamação ou golpe republicano. O povo, assim como na independência do Brasil, não participa ativamente da República, a República simplesmente acontece, e tem como grupos que participaram da República os cafeicultores, a classe média e, claro, os militares. Aconteceu, porém, que era difícil viver Dom Pedro II a vida dupla que parece ter pretendido levar, indo piedosamente à missa no Brasil e fazendo, pelo sinal aos olhos das multidões brasileiras, mas na Europa ostentando o espírito voltariano. De modo que Pedro II, de feitio europeu, que talvez fosse dos dois o mais autêntico, terminou superando, dentro do propósito do próprio Brasil, o de algum modo anti-europeu e antiprogressista. Daí, em crises como a dos bispos e a militar, ter se comportado exatamente como qualquer político liberal ou republicano e até anticlerical, empenhado em fazer valer o princípio da autoridade legítima sobre o da insubordinação. Como nós podemos ver nesse trecho de Gilberto Freire, Dom Pedro II era muito ambíguo, ele não sabia, na verdade, o que ele demonstrava que não sabia o que queria. Ora estava ao lado da igreja, ora não, ora apoiava um grupo, ora outro. E essa ambiguidade política acabou por colocar Dom Pedro em litígio em algumas camadas da sociedade. Bom,
O movimento republicano brasileiro organizava-se desde a década de 1870, né? Mas ele teve grande relevância dentro do Exército Brasileiro. Mas após a Guerra do Paraguai, esse movimento da República ela foi ganhando cada vez mais espaço, né? As ideias foram aparecendo cada vez mais, de forma que a monarquia acabou perdendo cada vez mais a sua importância, né? E aí acontece o Manifesto Republicano, a cisão dentro do Partido Liberal e a fundação do PRP, que é o Partido Republicano Paulista, o federalismo, que vai ganhar grande apoio das províncias, o apoio dos setores médios e urbanos, e, claro, o abolicionismo, que é o fim da escravidão. Em 3 de dezembro de 1870, foi publicado o jornal A República, que trazia estampado o Manifesto Republicano Brasileiro, o mesmo que daria base para a fundação de um novo partido no dia 17 de janeiro de 1872, formado inicialmente por profissionais liberais ligados a setores urbanos, nomeadamente paulistas. E o Partido Republicano organizou seu primeiro congresso em julho de 1873, quando foi reforçado por novos adeptos de fôlego fazendeiros paulistas que, descontentes com o que consideravam ser uma política intervencionista do Estado, passaram a engrossar as fileiras da oposição à monarquia. Sabe o que acontece? Os cafeicultores paulistas nesse momento estão se distanciando da monarquia porque estavam insatisfeitos com a intervenção política que a monarquia fazia. Então eles começam a fortalecer as elites econômicas e os partidos, né, que já haviam sido criados. O Partido Republicano, que tinha como ideologia o federalismo. Mas vamos entender o que era o federalismo. Federalismo. O Estado Federal é uma forma de Estado composto, onde existe a união de comunidades públicas dotadas de autonomia constitucional e política, submetida aos princípios da Constituição Federal. A atual Constituição brasileira, adotando o federalismo, determina a existência de várias ordens com autonomia político-administrativa na composição de nossa federação. A União como a ordem nacional, os estados como ordens regionais e os municípios como ordens locais. Essa múltipla composição, consequentemente, permite que sobre o mesmo povo e sobre o mesmo território seja sentida a incidência de diversas ordens estatais, o que só se torna possível em razão da repartição de competências dentre os entes federativos. A proposta é, a nação é o Brasil, né? No caso, cria-se um governo central, que é a União. Esse governo, ele vai determinar os estados, a formação dos governos estatais. Então cria-se os governos nas províncias ou estados como ordens regionais, e essas ordens regionais também acabam criando as ordens locais, que são os prefeitos, nos municípios, todos subordinados à União. Essa era a ideia do federalismo. Bom, a proclamação da República foi realizada no dia 15 de novembro. Foi resultado de uma mobilização de republicanos e dos militares, todos eles contra a monarquia. Foi um golpe, né? O imperador foi derrubado. O presidente foi escolhido para governar o Brasil temporariamente. Não podemos esquecer de um personagem também chamado José do Patrocínio, né? A qual também realizou a proclamação da República. O 15 de novembro, portanto, é um feriado nacional, porque é a data da proclamação da República. Nesse dia, o Marechal Deodoro da Fonseca prendeu o primeiro-ministro do Brasil, que era o Visconde de Ouro Preto. Toda a família real, que governava o Brasil desde 1822, foi expulsa do país. E o ponto de partida da insatisfação dos militares com a monarquia foi a Guerra do Paraguai. Lembrando que não deixem de assistir a videoaula de História Regional, que trata exatamente da Guerra do Paraguai. Bom, o processo eleitoral durante a Primeira República, ela vai assim contrastar muito com o que acontecia na época do Segundo Reinado, que é a época de Dom Pedro II. Na época do Segundo Reinado, o voto ele era censitário. Então, quem tinha dinheiro é que podia votar. Um exemplo, né? Aqueles que recebiam de 100 a 199 mil réis, era pouco, não tinha direito a votar, não votava. Para votar, tinha que ganhar de 200 a 399 mil réis. Aí votava, mas não podia ser candidato a nada. De 400 a 799 mil réis, votava e podia ser votado, podia ser candidato, mas só deputado. De 800 mil réis em diante, aí sim, votava e podia ser candidato até para senador, né? E nessa época, o que existia era o voto de cabresto, que é aquele voto onde a oligarquia, né, os grandes agricultores, é que decidiam em quem que as pessoas iriam votar. Só que agora,
né, na Primeira República, o voto ele passa a ser mais aberto. Vários eleitores agora têm direito de votar, todos aqueles que são alfabetizados, né? Até coloquei essa chargezinha aqui, ó, para mostrar como é que os barões de café reagiram em relação a isso. Eles começaram a achar que quanto mais analfabetos, menos eleitores, o que era melhor para eles, tá? Bom, o movimento militar chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, proclamou a República no Brasil, implantando um modelo de governo que se declarava democrático. Acontece que Décio Sais, ao estudar depois desse movimento, afirma que essa democracia que surge com a proclamação da República definia-se desde logo como uma democracia elitista e limitada. Não era tão democrática assim, não. Porque havia um refinamento da dominação de classe dos proprietários de terra nos planos das instituições políticas, configurando um novo modelo de exclusão política. Pode-se afirmar que essa democracia, então, da República Velha foi um novo modelo de exclusão política. Por quê? Porque garantiu-se o voto? Garantiu-se, mas acontece que só quem podia votar eram brasileiros do sexo masculino, maiores de 21 anos. Então, analfabeto não podia, mendigo não podia, soldados não podiam, religiosos, sujeitos à obediência eclesiástica também não podia. Por isso, era uma democracia elitista limitada. Bom, na próxima, né, no Caderno 6, nós estaremos voltando com um próximo vídeo, mas eu peço a vocês que, se tiverem alguma dúvida, retornem esse vídeo, assistam novamente, ou pode chamar a prof, que a prof vai atender vocês, tá bom? Beijo!